A Primeira Guerra Mundial não foi só uma guerra, né? Foi um evento cataclísmico que literalmente virou o mundo de cabeça para baixo, redesenhou mapas, destruiu impérios e começou uma era completamente nova. Bom, vamos mergulhar nessa história. Imagina a cena. Sarajevo, 28 de junho de 1914. Um dia de verão, uma visita da realeza, um carro aberto passando pela rua e, de repente, 2 tiros. O arquiduque Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do Império Austro-Húngaro, e a esposa dele, Sofia, estavam mortos. Um único evento acendeu o estopim de um barril de pólvora que estava prestes a explodir no mundo todo. E essa é a grande pergunta, não é? Como é que o assassinato de uma pessoa conseguiu arrastar o planeta inteiro para uma guerra tão devastadora? A verdade é que não foi só o assassinato. Aquilo foi a faísca que caiu num continente que já estava encharcado de gasolina. Vamos entender direitinho como isso aconteceu. Então, tudo começou com um único tiro. Vamos ver como esse gatilho deu início a uma contagem regressiva que ninguém conseguiu mais parar. Olha só a rapidez das coisas. O assassinato foi em 28 de junho. Um mês depois, certinho, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. E aí, em agosto, a Europa inteira já estava em guerra. Foi um verdadeiro efeito dominó. Existia uma rede complexa de alianças, sabe? Um país prometia defender o outro e quando o primeiro dominó caiu, todos os outros foram caindo em sequência. Mas para a gente entender de verdade a Primeira Guerra, a gente precisa voltar um pouco no tempo. O assassinato foi só o estopim, como eu disse. A pólvora já estava se acumulando há décadas. Antes de 1914, a Europa vivia a chamada Belle Époque, a Bela Época. Era um período de muito otimismo, de progresso. Cidades como Paris eram o centro do mundo. Mas, por baixo de todo esse brilho, a realidade era bem mais tensa e complicada. E o ponto-chave é este aqui. As grandes potências europeias competiam o tempo todo. Era uma disputa por colônias na África e na Ásia, uma briga por mercados para suas indústrias e um sentimento nacionalista cada vez mais forte que ameaçava quebrar os impérios antigos. Era uma paz muito, muito frágil. Essa linha do tempo mostra bem como a tensão foi escalando. Primeiro, a Alemanha se unifica e vira uma potência gigante, desequilibrando o poder. Depois, todo mundo começa uma corrida armamentista maluca. E aí vem as crises nos Balcãs e no Marrocos, que quase levaram uma guerra antes da hora. Em 1914, a paz já era só uma fachada. E esse mapa deixa tudo bem claro. De um lado, a gente vê a Tríplice Aliança, com Alemanha e Áustria-Hungria. Do outro, a Tríplice Entente, com França, Reino Unido e Rússia. Com esses dois blocos armados até os dentes e se encarando, qualquer faísca ia causar um incêndio generalizado. O palco estava montado. E com tudo pronto, a guerra começou. Mas o que veio pela frente foi um tipo de conflito que o mundo nunca tinha visto. Um tipo de guerra para o qual ninguém estava realmente preparado. A expectativa inicial era de uma guerra rápida, quase um desfile glorioso. Os soldados foram para a guerra em agosto de 1914, achando que voltariam para casa antes do Natal. Essa é a expectativa. Mas a realidade foi um pesadelo que durou mais de 4 anos. Aquela ideia de uma guerra de movimento acabou rapidinho. Os exércitos se enterraram em quilômetros de trincheiras, criando uma paisagem de inferno cheia de lama, arame farpado e morte. A vida ali era um ciclo de doença, tédio e medo constante do próximo ataque. A Revolução Industrial, que trouxe tanto progresso, também trouxe a industrialização da morte. A metralhadora matava centenas de pessoas em minutos. A artilharia destruía tudo. E armas novas e terríveis, como o gás venenoso e tanques, transformaram o campo de batalha em algo ainda mais pavoroso. Depois de anos desse massacre, a balança da guerra finalmente começou a pender para um lado. Mas a pergunta era: o fim desse conflito traria uma paz de verdade ou só plantaria sementes da próxima guerra? O ano de 1917 foi o grande ponto de virada. 2 coisas gigantescas aconteceram. A Rússia, no meio da Revolução Bolchevique, saiu da guerra. Isso foi um alívio para a Alemanha. Só que, ao mesmo tempo, os Estados Unidos entraram no conflito, trazendo um poder industrial e um número de soldados que selaram o destino da guerra. Com a derrota alemã, os vencedores se reuniram em Versalhes para ditar os termos da paz. E a palavra é ditar mesmo, porque não foi uma negociação, foi uma imposição. As condições foram extremamente duras. A Alemanha perdeu territórios, foi praticamente desarmada, teve que assumir sozinha a culpa pela guerra e ainda pagar uma dívida astronômica.
O Marechal Foch, que era o comandante das forças aliadas, foi profético. Ele e muita gente já percebiam que o Tratado de Versalhes não resolvia nada. Pelo contrário, criava na Alemanha um sentimento enorme de humilhação e vingança, que acabou virando um terreno perfeito para o extremismo crescer. A guerra acabou, mas as ondas de choque que ela causou continuaram a abalar o mundo por todo o século XX. Vamos ver como a Grande Guerra transformou tudo para sempre. O custo humano é algo quase impossível de imaginar. Mais de 16 milhões de pessoas morreram. Uma geração inteira de jovens foi simplesmente dizimada nas trincheiras, deixando uma cicatriz que nunca fechou na Europa. E politicamente, foi um terremoto. 4 impérios gigantescos, o alemão, o austro-húngaro, o otomano e o russo, simplesmente desmoronaram, deixaram de existir. E no lugar deles, como a gente vê no mapa, surgiram novos países e a Europa foi completamente redesenhada. Na economia, a Europa ficou em ruínas. Tanto os países que venceram quanto os que perderam estavam endividados até o pescoço. E quem era o grande credor do mundo? Os Estados Unidos. A guerra marcou a virada de chave, consolidando os EUA como a maior potência econômica do planeta. A guerra também mudou a sociedade de forma radical. Com milhões de homens lutando, as mulheres tiveram que assumir papéis essenciais nas fábricas, nos hospitais, em todos os lugares. Essa contribuição gigantesca para a guerra fortaleceu muito o movimento pelo direito ao voto e mudou para sempre o papel da mulher na sociedade. E no fim, a gente volta para a profecia do Marechal Foch. Aquela paz, cheia de falhas e ressentimentos, não trouxe estabilidade nenhuma. Na verdade, ela preparou o terreno para ideologias ainda mais perigosas e, no final das contas, para uma guerra ainda mais devastadora. A grande questão que fica é: a Primeira Guerra Mundial realmente terminou em 1918 ou aquilo foi só uma pausa?